Excelentíssimo senhor ministro Paulo Teixeira, seja bem-vindo. Excelentíssima senhora Dri de Lorenzo, excelentíssima senhora Sinara Menezes, excelentíssimo senhor Renato Rovai, excelentíssimo público da revista Fórum. Grande ministro. Grande Paulinho, bem-vindo. O cara Paulo, que tem PT até no nome. É verdade, né? Paulo, já queria começar pela fofoca do dia. Como é que foi essa reunião de ontem aí, né? O que aconteceu? O que o Lula disse? O que você percebeu nas entrelinhas dessa, digamos assim, realinhamento no meio do mandato? Assim, agora, daqui para diante, será de outro jeito. Bom, Renato, o presidente Lula ontem convocou uma reunião ministerial. A reunião começou às 9 da manhã e terminou às 5 da tarde, e foi aí que e todos os ministros e todos os presentes na reunião puderam falar sobre as suas áreas. Há uma mudança expressiva na relação desse governo e o país com o governo anterior. As entregas maiúsculas. Primeiro, os números em relação à economia, né? O crescimento do PIB de 3,5% e 3,5% em 2 anos, ao mesmo tempo, o crescimento do emprego, 3,5 milhões de empregos com carteira assinada, o crescimento da renda na população, uma média de 11% do aumento de renda, e também nos estratos mais pobres, um aumento de 37% no aumento de renda, a veloz saída do Brasil do mapa da fome, e esse objetivo o presidente Lula pretende alcançar em 2025, a diminuição da desigualdade social, a diminuição da miséria e da pobreza, e principalmente uma economia mais sadia, porque o crescimento se deu muito na área industrial, na área do investimento industrial no nosso país, né? O presidente Lula, nesses 2 anos, ele foi o garantidor da democracia brasileira, diante de uma possibilidade de um golpe, e conseguiu governar o país com muita categoria, porque nós conseguimos eleger 70 parlamentares do PT, 140 parlamentares de esquerda, e ele conseguiu aprovar a reforma tributária, aprovar medidas muito importantes no Congresso Nacional, e nós não tivemos medidas derrotadas no Congresso Nacional, né? Bom, eu acho que o primeiro tema são as entregas. É um volume de entregas de cada ministério muito grande, e também entregas substantivas para o nosso país. E o governo passado viveu de guerra política, viveu de tentativa de golpes, viveu da mentira, levou o Brasil ao negacionismo, desestimulou a vacinação, levou o Brasil, tem 3% da população mundial e perdeu 10% das vítimas da Covid só no nosso país em função daquele governo passado, né? Portanto, não tem base de comparação. Agora, o presidente Lula também disse: esse ano de 2025 é o ano da colheita. Esse ano eu quero entregas. Eu quero, esse ano, que todos mostrem, né, o que fizeram. Não só entreguem, mas também comuniquem, porque nós estamos numa sociedade que não basta você fazer, mas você tem que comunicar corretamente, adequadamente o que fez, né? Esse momento também, né, nós estamos diante de um embate irracional. Veja, uma medida necessária, que foi aquela que a Receita Federal lançou, foi uma medida que sofreu
tantas mentiras que você teve que recuar em função das mentiras que foram lançadas. Quer dizer, mostra que existe uma máquina de comunicação, digamos assim, de desinformação, né? Uma máquina de guerra cultural, uma máquina de mentiras, que não tem nenhum tipo de correlação com a verdade, com a democracia. Então, nós estamos diante de uma luta contra o fascismo, contra a extrema-direita, contra esse território desregulamentado das redes sociais que ajudam na difusão desse tipo de cultura, não é? Veja, ontem o Trump tomou posse e estavam na linha de frente da sua posse os donos das big techs, né? Então, nós temos que nos defrontar com uma comunicação desse tipo. O presidente Lula também ontem alertou que, das suas preocupações, uma delas é com o preço dos alimentos, né? E aí eu aproveito a oportunidade de falar das razões do preço dos alimentos. Eu acho que o preço dos alimentos se deve, primeiro... É uma pergunta que eu ia te fazer, viu, Paulo? Acho que todo mundo aqui da comunidade está desesperado para saber se vai mudar isso daí. Se tem como mudar, né? Tá. Se tem como mudar. Primeiro, o que eu... Parece ser o calcanhar de Aquiles do governo, né, Paulo? Primeiro, esse é o tema, é o calcanhar de Aquiles, né? Primeiro, o dólar, né? Nós temos uma agricultura exportadora e todos os produtos que são exportáveis, eles passam a serem apreciados no mercado interno de acordo com o valor do dólar. Então, esse é um problema. Onde que houve digamos, um pequeno crescimento da inflação de alimentos nesse ano de 2024? Foi quando o dólar cresceu. Você teve dois momentos. O do dólar cresceu, aí teve um crescimento no custo dos alimentos. Você falou o café. O café é voltado à exportação. E a carne. Todos os produtos vinculados à carne são produtos exportáveis. E aumentou o dólar, aumenta o valor desses produtos no mercado interno. Essa é uma primeira razão. Uma segunda razão é a climática. Não é? O ano passado, em janeiro, fevereiro e março, teve um aumento dos produtos, se deveu à crise climática. E, portanto, esse também é um fator. O próprio café viveu 4 crises, secas, geadas, e acabou diminuindo o volume de produção de café no Brasil. Então, esse é um segundo fator que acaba interferindo no preço dos alimentos, né? O tema climático. Travou? Isso que eu achei que era só para mim. Achei que era para mim. Travou. Vou passar aí. Falou do preço do café. O café está caro. Falando do café, aproveitar que o ministro está falando de café, compre café Fórum, né? Na lojinha da Fórum. Que é gourmet. É gourmet e a gente está segurando o preço. Nós seguramos, então ele acabou ficando um preço bom. E é um café que bebe 88 pontos, maravilhoso. Ele teve vários aumentos e a gente resolveu segurar o preço. Estou contribuindo com o Paulo Teixeira aqui. Eu estou segurando o preço do Café Fórum, viu, Paulo? Tá bom. Então, eu estava falando, eu não sei aqui até que ponto, mas eu falei do tema do dólar, do câmbio. Isso, da questão climática. É o tema climático. Um terceiro, o ciclo pecuário. Quer dizer, esse momento houve um maior abate principalmente do gado para carne, e esse ciclo coincide, então você tem uma oferta menor de carne, porque esse abate houve no período anterior,
E um quarto aspecto é uma economia aquecida que aumenta o consumo. Você tem um aumento da renda do povo e essa renda vai para a produção, vai para o consumo de alimentos, né? Bom, vocês podem perguntar, então, quais são as medidas necessárias para diminuir o preço dos alimentos no Brasil? Bom, a primeira medida que nós estamos adotando é o aumento de crédito. O presidente Lula lançou o maior plano safra da história do Brasil e, ao mesmo tempo, o mais subsidiado plano safra da história do Brasil, e os subsídios vão para a produção de alimentos, que vão para a mesa do povo brasileiro. Então, essa medida já foi adotada e a gente está colhendo os frutos dessa medida de produção de alimentos. Uma segunda medida que eu acho importante, que é o que eu vou levar para o debate para o governo, é aumentar os recursos em assistência técnica e extensão rural, porque a agricultura, em função das mudanças climáticas e tecnológicas, requer mais assistência técnica, e uma parte dos agricultores no Brasil demandam assistência técnica e não tem assistência técnica. Então, esse é um outro aspecto que é o equacionamento próximo do nosso trabalho. Então, aumentar o crédito, aumentar a assistência técnica, né, serão as medidas, e um monitoramento de preços, né? Veja, o arroz, nós estamos prevendo, a Conab está prevendo um aumento de 1 milhão de toneladas na produção de arroz para o ano de 2025. E vai ter uma diminuição do custo do arroz, está prevista para março, em função do aumento da produção de arroz, principalmente no Centro-Oeste. Por quê? Porque a Embrapa desenvolveu uma espécie de arroz que se adapta às chamadas terras altas. Então, ela vai entrar exatamente no rodízio de produção dos pivôs do Centro-Oeste, que lá você tem soja, milho e outro tipo de produção, cenoura e outras produções. Agora você poderá ter soja, arroz e outro tipo de produção. Então, a soja vai toda essa produção de soja terá junto com ela a produção de arroz, então vai aumentar a produção de arroz no Centro-Oeste e o preço do arroz vai cair. Nós também lançamos mãos um terceiro, eu falei para vocês em crédito, assistência técnica, lançamos mão também de uma espécie de estoque regulador que são chamados contratos de opção. Você diz para o agricultor o seguinte: assina aqui, se você não conseguir o preço da saca até R$90, nós vamos comprar de você. Então, é uma garantia de preço e de estoque que nós possamos fazer para o arroz. Essa questão da isenção dos alimentos de imposto na reforma tributária, você acha que vai conseguir ter ainda algum efeito a partir do ano que vem? Acho que sim, Dri. Todos os alimentos da agricultura familiar, todos os alimentos frescos e de baixo processamento, eles terão, e todos os alimentos em geral, estão ficaram isentos de tributos no Brasil, inclusive a carne, né? Com isso, nós entendemos que, se conseguirmos implementar todas essas políticas juntas, nós podemos ter, digamos assim, uma diminuição de alimentos e controlar a inflação de alimentos, que eu acho que foi bem pontuada pelo presidente Lula e que foi uma das responsáveis pelas derrotas na Europa, da esquerda na Europa, dos democratas dos Estados Unidos, foi a inflação de alimentos. Paulo, ministro, eu queria te perguntar o seguinte: esse final de semana você esteve em Tremembé, né, para dar um apoio ao MST, que sofreu um ataque na semana passada. A extrema-direita brasileira tem há muitos anos, com a ajuda, inclusive, da mídia comercial, demonizado o MST, que é, na verdade, um grupo de agricultores, de famílias de agricultores, produtora de alimentos, né?
o que o governo está fazendo para coibir esses ataques assassinos ao MST? Como é que ficou a investigação desse caso? Bom, Sinara, bem lembrada essa tragédia, essa violência inominável, essa barbárie que aconteceu em Tremembé, né? Primeiro, ali se tratava de um líder muito positivo, Valdirzão. Eu conhecia ele, eu era amigo dele, eu tive várias vezes com ele, e era uma liderança muito positiva. E por que ele morreu? Ele morreu em defesa do território deles. Isso é, para impedir que alguém de fora, vinculado ao crime, retirasse um lote da reforma agrária e destinasse a outras finalidades. Foi isso. Ele escreveu uma carta no final do ano agradecendo ao INCRA, agradecendo ao governo de ter feito toda a regularização daquele assentamento, né? E dentre os lotes, um deles estaria destinado a novas famílias. Então ele estava muito feliz, né? E quando alguém de fora soube, tentou se apossar do lote, eles defenderam o lote, e isso foi às 5 da tarde, às 8 da noite, às 9 da noite, aconteceram aqueles crimes bárbaros que fizeram com que levassem ao pátio o Valdirzão, o Gleison, e tem um fortemente ferido e tem mais 5 feridos ali, né? O que precisa ser feito? Primeiro, toda a comunidade entrou de proteção, que foi feito pelo Ministério dos Direitos Humanos, né? Em segundo lugar, nós conversamos com o ministro da Justiça no sentido de destacar o acompanhamento da Polícia Federal dos conflitos agrários no Brasil. Em terceiro lugar, a Polícia Federal está acompanhando essa investigação, e a própria Polícia Civil, eles me disseram que destacaram 30 pessoas para o esclarecimento desses fatos. Por enquanto, tem um preso. Estimam que ali os assentados acham que tinha 20 participantes. A polícia estima que tinham 10. Mas é fundamental que chegue a identidade dos 10 e possa prender os 10. Né? Nós temos um programa de diminuição de conflitos, de mediação de conflitos. Nós temos uma ouvidoria agrária. Essa ouvidoria agrária é muito atuante, e no INCRA tem uma Câmara de Conciliação. E eles fizeram um trabalho gigante de 23 para 24, de 22 para 23, de 23 para 24. A CPT mostrava o número de mortes no campo, altíssimo número, e mostrou de 22 para 23 a diminuição, e de 23 para 24 a diminuição igualmente, e isso eu atribuo única e exclusivamente à atuação da ouvidoria agrária e do INCRA. E está destinando as novas programas de reforma agrária, primeiro, ao que a gente chama dos conflitos agudos. Os conflitos agudos. Nós entregamos cerca de 6 mil assentados em 2024, isso porque o INCRA tinha sido esvaziado, o MDA tinha sido extinto, e eles fizeram toda uma legislação proibitiva da reforma agrária, e agora nós vamos entregar 29 mil assentados em 2025, mais 26 em 2026, totalizando 60 mil novos assentados. Isso se a gente não conseguir novos recursos, nós estamos batalhando por novos recursos para a reforma agrária. Então, são 60 mil assentados e 300 mil integrados ao programa de reforma agrária, né? A reforma agrária é que vai diminuir a violência no campo. É nessa direção que nós estamos atuando. Eu vi uma entrevista faz um mês e meio, foi antes do que aconteceu aí no acampamento do MST, com o João Pedro Stedley, que ele estava muito bravo contigo, rapaz. Achei ele incisivo e tal.
O MST tem participado de conversas com o governo no sentido desses assentamentos, eles têm conseguido construir uma agenda positiva com vocês ou não? Claro, tem. E antecedeu a essas críticas uma conversa nossa em que, de fato, tendo sido extinto o Ministério, não tendo tido R$1 para o Ministério 23, né, para a obtenção de terras, né, 23 e 24, nós acertamos família no que tinha no patrimônio do INCRA. Né? Então, não dava para ter ilusão que, em 2 anos, diante do teto de gasto e do arcabouço fiscal, que nós íamos começar, no dia seguinte, a assentar famílias, inclusive tendo que respeitar toda uma nova legislação que obriga você a ter a terra, depois da terra, o edital para a seleção das famílias. Nós temos que cumprir um rito. Então, eu não tenho nenhuma ilusão de que pudesse ter sido feito diferente 23 e 24. E 25 agora, o presidente Lula vai lançar um programa, como eu já disse, para 60 mil assentamentos novos, 1,4 bilhão de adjudicação de terra de grandes devedores, 1 bilhão de terras do Banco do Brasil, 1,5 bilhão de crédito. Por isso que eu acho que as coisas nascem no seu tempo. Não é isso? Não. Ninguém come manga verde. Né? As coisas vão acontecendo no seu tempo. E o tempo que foi necessário foi esse tempo, e nós estamos tranquilos que vamos entregar agora um programa de desenrola rural, um novo Pronaf-A, enfim, esse 1,5 bilhão de créditos, enfim, uma substancial entrega que estamos dependendo apenas da saúde do presidente Lula, que ele seja liberado para viajar, para entregar num assentamento esse conjunto de entregas para 2025. Esses 380 milhões que eu me referi, nós já estamos compradas essas fazendas. E, ao mesmo tempo, nós vamos agora entregar mais 8 desapropriações de fazenda. E agora o volume de entrega será grande e substantivo mês a mês durante 2024. É o que eu disse, nós começamos 2025 já com entregas. É só ajustar a agenda do presidente Lula. Então, sobre as críticas, eu acho que é papel dos movimentos criticarem, é por isso que eu não polemizei. Com superchats, tem gente aqui fazendo perguntas também, antes do Paulinho se liberar. Essa coisa de eu chamar ele de Paulinho, ele como ministro, mas é que eu conheço o Paulo há mais de 30 anos. Vou ver na tela. Vai estar só com áudio. Eu estou só com áudio. Ficou verde. A Paula Beiro... Não, essa aqui. A Débora Bianchini diz: Paulo Teixeira avisa o presidente Lula que é obrigatório fazer a reforma agrária, não me canso de pedir, força e axé ao governo, como o Paulo falou, 2025 vamos ter bastante, então, entrega, né, nessa área. A Paulo Paiva diz: ministro, para acabar com a fome de verdade, não deveríamos permitir que o agro exportasse apenas o excedente, depois que o Brasil todo estivesse de barriga cheia? Acho que eu posso ler todos e depois passo para o comentário do ministro. O Manuel Justino diz: Lula quer entrega, com todo o respeito que devo a ele, como fica a refinaria da Bahia, que ele falou que iria reestatizar, que é um fator estratégico? O Paulo diz também: uma milionária de Campo Belo, Minas Gerais, deixou uma terra de herança para o MST, causou pânico na população local. A desinformação sobre o MST é gigantesca. E o Zé Barbosa Júnior diz, nosso pastor Zé Barbosa, que é colunista da Fórum, diz: na torcida para que o MDA e o MST se acertem e a reforma agrária avance no Brasil, confio no Paulo Teixeira. Ministro. Bom, primeiro eu queria retomar uma questão que a Sinara colocou ali atrás, né? Que é o seguinte: a extrema-direita faz o seu populismo guerra com o MST.
e tenta demonizar o MST. E eu quero dizer que nós não aceitamos esse tipo de demonização. E, em segundo lugar, a extrema-direita propagandeou, estimulou nesses anos o uso de armas no campo e violência no campo. E nós queremos desarmar o campo para ter paz no campo. Né? Sobre os aspectos que foram comentados aqui, o presidente Lula tem enorme compromisso com a reforma agrária. Brilha os olhos dele. E essa entrega agora substantiva, ele o fará. Né? E, claro, ele sabe que a gente precisa de mais recursos e ele também tem um compromisso nessa direção. Além disso, essa pessoa que falou sobre o tema dessa refinaria na Bahia, eu desconheço, não teria condição de responder aqui sobre esse tema especificamente. Né? Sobre a questão de limitar a exportação, a Argentina fez isso e não conseguiu resultados muito favoráveis. Eles tiveram inflação altíssima no governo passado. E creio eu que o Brasil não tem correlação de forças para esse tipo de atitude. Né? Então, nós vamos ter que resolver por aquelas medidas que eu falei. Quais são? Aumentando o crédito, aumentar a assistência técnica e extensão rural, fazer com que nós tenhamos na agricultura mais gente produzindo alimentos, aumentando o processo de compras públicas, enfim, adotando essas políticas que estão sendo adotadas agora e resolvendo o problema do câmbio. O câmbio tem que voltar à sua normalidade. O que aconteceu foi que o efeito Trump aumentou o câmbio. Parece-me que hoje o câmbio diminuiu de valor e parece que melhorou e diminuiu o dólar hoje no Brasil. Então, essas são as variáveis que eu acho possível que a gente ponha em prática. E sobre a questão de acertar com o MST, o nosso diálogo é muito profícuo. Eu queria fazer uma perguntinha última antes do Paulo sair. Paulo, eu queria falar... Ontem o presidente Lula falou que todo mundo tem que estar alerta, que 2026 já começou. Como é que você está vendo a mudança na SECOM? Como é que você está vendo a mudança lá com o Sidônio? Você já sentiu alguma diferença? Primeiro, eu queria dizer para você que o Paulo Pimenta fez um excelente trabalho na SECOM. Né? E o que eu acho é que o Sidônio, como ele teve na campanha do presidente Lula, eu acho que talvez naquele primeiro momento da transição ele devia estar junto com o Paulo, para não ter tido digamos, ele que tinha a memória da eleição. Então ele devia estar desde o primeiro momento, se ele não quisesse ser o ministro, mas junto com o Paulo, para não perder essa memória. Então, talvez nós tivéssemos tido um hiato aí que não devesse ter. E ele é muito craque. Então, eu acho que a vinda dele, de fato, ajuda muito, tendo em vista que ele é um publicitário vencedor. Do ponto de vista político, ele teve no governo nos 8 anos do Jacques Wagner, nos 8 anos do Rui, 16 anos. E também agora no período do atual, do Jerônimo, que é o atual governador, então 18 anos. E ele teve na eleição vitoriosa do Lula. Então ele é um publicitário, digamos assim, vencedor. E por isso que eu acho que ele vir ajuda muito o time. Muito bem, queria agradecer ao ministro Paulo Teixeira, muito obrigada pela entrevista aqui. Estou fora do ar aí, Paulo, mas queria deixar meu abraço. Tem um problema na conexão aqui, fica com o meu abraço também. Obrigado, eu quero agradecer então Dri De Lorenzo, a Sinara Menezes, Renato Rovai, e agradecer essa oportunidade de mais uma vez participar com vocês na revista Fórum. Um grande abraço para vocês. Outro grande abraço, Paulo. Grande abraço. Obrigado. Tchau.